Bom dia, turminha! Aqui quem fala é a professora Kelly e vamos realizar a nossa correção da lição anterior do EMAI 2.5, PNLD, página 39, e para os alunos da professora Regina do 5º B, é o EMAI 3.5, página 25. A nossa atividade era uma atividade de interpretação de gráfico de dupla entrada. A Pro pediu que vocês observassem os dados apresentados nesse gráfico para responder as seguintes questões. Questão A. Em quais desses estados houve aumento no número de casos de dengue de 2017 para 2018? Questão B. Dos estados da região Sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Questão C. Na Bahia, observamos que houve diminuição do número de casos de dengue de 2017 para 2018. De quanto foi essa diminuição? Questão D. Em Minas Gerais, houve acréscimo do número de casos de dengue. De quanto foi o acréscimo? Vocês poderão consultar novamente o gráfico para responder essas questões. Depois de analisar o gráfico, a questão A nos pergunta a seguinte informação. Em quais desses estados houve o aumento do número de casos de dengue de 2017 para 2018? Nós iremos lá na coluna dos estados, na coluna que tem o ano de 2017 e na coluna que tem o ano de 2018, para encontrarmos essas informações. Então, os estados em quais houve o aumento do número de casos de dengue de 2017 para 2018 foram os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. B. Dos estados da região Sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Se nós analisarmos a tabela, o gráfico de tabela, vamos perceber que é o estado de Goiás. Questão C. Na Bahia, observamos que houve uma diminuição do número de casos de dengue de 2017 para 2018. De quanto foi essa diminuição? Então, nós vamos lá no estado da Bahia. Em 2017, tínhamos 7.212 casos de dengue. E em 2018, temos 5.514 casos. Se nós fizermos uma continha aí rápida de subtração, vamos perceber que o número foi de 1.698 casos. A diminuição foi do número de 1.698 casos. Questão D. Em Minas Gerais, houve acréscimo do número de casos de dengue? De quanto foi esse acréscimo? Aí nós vamos lá novamente no nosso gráfico de tabela, vamos lá na linha onde está o estado de Minas Gerais. Em 2017, Minas Gerais tinha 22.154 casos de dengue. Em 2018, 22.451. Então, se nós analisarmos de um ano para o outro e fizermos uma conta rápida, vamos perceber que o número de acréscimo foram de 297 casos. Bom, turminha, agora vamos para a atividade do PNLD, página 39. Essa atividade ela é bem parecida com a atividade anterior, Nós vamos fazer uma interpretação ou uma leitura de tabelas. Na escola, Renata aprendeu a fazer a leitura de dados apresentados em tabela. Ela já sabe que, considerando a coluna região, em cada linha aparece o nome de uma região do país. E na coluna população está indicado o número de habitantes correspondente a essa região. Deste modo, para identificar a projeção da população da região norte em 2018, que é de 18.158.000,
149 habitantes, basta observar na coluna população o número registrado na primeira linha, pois é nela que se encontra o dado da região. Renata disse que a região mais populosa do Brasil tem mais de 87 milhões de habitantes. Agora responda. A. Você concorda com ela? B. Em seguida, afirmou que a população da região sul está próxima de 30 milhões. O que você acha sobre isso? Questão C. E completou. A região menos populosa é a que mais tem o maior número de estados. Essa afirmação está correta? Vamos lá, galerinha. Temos bastante trabalho. Vamos para a questão A. Renata disse que a região mais populosa do Brasil tem mais de 87 milhões de habitantes. Você concorda com ela? Aí tá sugerindo uma resposta, né? Porque é uma questão de resposta pessoal. Mas a sugestão é sim. Por quê? Porque a região sudeste tem 87.521.700, né? Então, chega bem próximo de 87 mil. Então, a resposta seria sim. B. Em seguida, afirmou que a população da região sul está próxima de 30 milhões. O que você acha? Temos novamente uma sugestão de resposta, tá? Por que, Pro? A resposta sim. Porque a região sul tem 29.843.748. Então, chega bem próximo de 30 milhões. C. E ela completou que a região menos populosa é a que tem o maior número de estados. Essa afirmação está correta? Então, aí nós podemos colocar uma sugestão de resposta que não. Porque se nós fizermos a leitura de tabelas, as informações que foram trazidas não falam do número, de quantidade de estados em cada região, né? O mapa do Brasil ele está ali dividido apenas por região. Ele não nos apresenta esses dados. Tudo bem? Façam a correção, tiquem ao lado como questão corrigida e bom trabalho. Até a próxima aula. Beijos da Prokelly.